Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita alegria que venho aqui novamente, né? Tive domingo aqui, estou hoje de novo, né? O Marcos Antônio, que é um pregador que deveria vir para cá, na verdade ele não pôde estar ontem, porque ele acabou assumindo um trabalho lá na Jaciaba, daí fica meio longe de se deslocar, né? Então, ontem veio o Olavo, né? Então, eu substituí o Olavo no domingo, a gente acabou trocando daí. Mas que bom ver a igreja, a casa de Deus cheia, né? Cheia na graça de Deus, na graça do Senhor. E hoje nós vamos ouvir falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Inclusive a primeira leitura de hoje, que trazia a questão das festividades, ela falava um pouquinho já sobre a questão da festa de Pentecostes. Sobre a festa de Pentecostes, quando comentava e quando era dito ali sobre a questão da festa das colheitas. Pentecostes era a festa das colheitas para o povo do Antigo Testamento. 50 dias depois da Páscoa que se celebrava. E foi nesse dia, na festa das colheitas, que vai acabar acontecendo um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e que vai praticamente nascer a igreja católica daí. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, nesse sentido, né? Hoje o tema da nossa novena é sobre isso, é sobre o batismo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, difusão do Espírito Santo. Vocês vejam o seguinte: se nós pensarmos na vida de Jesus, Jesus viveu aqui muito pouco tempo. E a missão de Jesus, ela foi muito pequena também. Pequena, desculpe assim, no sentido temporal. A missão de Jesus é uma missão que não cabe no tamanho do universo por causa da salvação. Mas o tempo da missão de Jesus foi curto. Jesus ele começou a pregar, começou a ensinar e a pregar a partir dos 30 anos de idade. E nós sabemos que Jesus morreu com 33. Então você veja como foi curto a pregação de Jesus. E Jesus ficou esperando, e quem formou Jesus, quem ensinou Jesus sobre tudo aquilo que está contido na palavra de Deus, foi Nossa Senhora e São José. E claro, acredito que Jesus também sozinho estudava e buscava sempre fazer isso. Mas nós sabemos que Jesus, aos 12 anos, Jesus já ensinava no templo. Jesus já ensinava os doutores da lei do templo. E Jesus esperou até os 30 para ele começar a pregar. Por quê? Porque Jesus teve que cumprir plenamente a lei. Mas veja, Jesus começa a pregar depois dos 30 e Jesus já morre aos 33. É um tempo relativamente muito pequeno, muito curto. E ainda, depois disso, o que acontece? O Evangelho de São João é um evangelho que tenta mostrar mais o lado divino de Jesus. E o Evangelho de João, ele tem os últimos capítulos, eles têm uma riqueza tremenda. Porque se nós pegarmos o Evangelho de João desde o capítulo 12 até o capítulo 19, o Evangelho de João tem 22 capítulos. Se nós pegarmos do capítulo 12 ao capítulo 19 do Evangelho de João, o que tem ali? Ali fala só da noite da paixão. Aliás, desde a quinta-feira santa, né? Da quinta-feira santa até a morte do Senhor. É muito detalhado. E é interessante que Jesus Cristo nessa parte, no capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus Cristo está com os discípulos, Jesus diz assim, está lá em João 16, Jesus vai dizer assim: convém a vós que eu vá, ou seja, convém a vós que eu volte para o Pai,
porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Quem é o Paráclito que Jesus está dizendo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Veja, Jesus está dizendo: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então, Jesus, gente, ele veio também para dar o Espírito Santo. E isso nos ensina a doutrina da igreja. São Lourenço, ele diz assim sobre Jesus, que nós temos dois penhores para a nossa salvação. Dois penhores. Na dupla efusão de sangue e água que furou o lado de Jesus. Quando o soldado Longino furou o lado de Jesus, saiu sangue e água. E São Lourenço diz assim: o sangue é a parte do sofrimento de Jesus, a paixão do Senhor, a remissão dos pecados, que Ele veio para realmente nos libertar do pecado. E a efusão de água, ele diz assim, é a efusão do Espírito Santo, que Longino veio que Jesus veio para nós, além de nos salvar, Ele veio também para consolidar essa salvação pelo derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é importantíssimo na vida da igreja. Tanto que Santo Agostinho chama o Espírito Santo de alma vivificante da igreja. Alma vivificante, ou seja, veja bem, irmãos, nós sabemos que nós somos formados de corpo e alma. Ou de corpo e alma. Nós sabemos o que é a morte. A morte é justamente esse processo quando a alma se separa do corpo. E nós sabemos que um corpo sem alma é um corpo sem vida. Assim também diz Santo Agostinho, que a igreja sem o Espírito Santo ela é uma igreja morta. A igreja ela precisa do Espírito Santo. Precisa, e tanto é que o Espírito Santo ele vem assistindo a igreja desde que a igreja nasceu, lá ainda no tempo de Jesus, porque Jesus fundou a igreja católica. Desde o tempo de Jesus até os dias de hoje, o Espírito Santo ele vem assistindo a igreja. É o Espírito Santo, por meio da ação do Espírito Santo, que um sacerdote consagra as espécies do pão e do vinho no altar. Quando lhe impõe as mãos sobre as espécies do pão e do vinho e diz: derramais sobre essas ofertas o Espírito Santo, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Cristo. É pelo Espírito Santo. Nada do que Jesus fez, dizem os teólogos, tudo que Jesus fez foi pela ação do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo, ele primeiramente é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas, eles possuem características próprias. Aonde o Pai está o Filho e está o Espírito. Mas o Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito. Onde o Filho está o Pai e está o Espírito. Mas o Filho não é o Pai e o Filho também não é o Espírito. E onde o Espírito está o Pai e está o Filho, mas o Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é o Filho. É claro, o mistério da Santíssima Trindade é muito grande para caber dentro da nossa mente. Ele é muito grande. Mas o Espírito Santo, gente, ele está presente desde o começo da criação. Em alguns dos primeiros versículos da Bíblia, se nós pegarmos a Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver uma passagem que diz assim, que quando Deus começou a criar o mundo, diz assim: no princípio a terra estava informe, ou seja, estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já no segundo versículo da Bíblia se fala isso, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E o Espírito de Deus é um espírito do que, gente? É um espírito de vida. Quando Deus criou o ser humano, e isso está no livro do Gênesis, no capítulo 2, diz que Deus pegou e modelou o homem do barro. E para que o homem vivesse, o que Deus fez? Deus soprou sobre ele. E diz lá, o homem se tornou um ser vivente. Mas a partir do sopro de Deus, o homem se tornou um ser vivente. Então o Espírito Santo é esse sopro de Deus. Esse sopro de Deus que traz para nós a vida. E a Bíblia, gente, ela traz vários símbolos do Espírito Santo. Traz o sopro, traz a água como símbolo, traz o fogo como símbolo, línguas de fogo, sombra protetora, e alguns outros, pomba, e alguns outros símbolos que são colocados. Por que muitas vezes esses símbolos, gente? É para a gente entender a pessoa do Espírito Santo. Claro, o Espírito Santo em si ele não é uma pomba. Mas o que a pomba simboliza na Bíblia? A pomba na Bíblia, gente, simboliza um novo tempo. Um novo tempo. Veja bem, aonde que aparece a pomba na Bíblia? São duas citações mais conhecidas, que é após o dilúvio e é após o batismo de Jesus, que aparece a pomba. Diz lá a palavra de Deus, né, depois do batismo de Jesus, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Mas veja, são duas partes mais conhecidas. O que significava no dilúvio? Significava um tempo novo. Por quê? Porque aquela humanidade velha tinha morrido no dilúvio. Né? Moisés soltou por 3 vezes, Moisés soltou um corvo, e depois Moisés soltou uma pomba. Desculpe, Noé. E quando Noé soltou a pomba ela veio com um ramo de oliveira no bico, e Noé ficou sabendo que a humanidade velha tinha passado, e que agora viria uma humanidade nova, um novo tempo. Assim também na vida de Jesus. O que a pomba simboliza? Simboliza um novo tempo. Por quê? Porque quando Jesus recebe o batismo de João, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e o Senhor fala: esse é meu filho muito amado. O Espírito desce sobre Jesus, e Jesus, a partir desse momento, ele vai deixar a sua vida oculta, e ele vai começar uma vida pública. É um novo tempo na vida de Jesus. Então o Espírito Santo, ele simboliza isso, ele simboliza um novo tempo. Assim também, quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós recebemos o crisma, nós somos confirmados dentro da igreja. Então, de criatura para filho, o batismo nos torna filhos de Deus. E pelo batismo nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Como diz São Paulo, recebemos um Espírito de adoção que nos faz clamar: Abba, ó Pai. Então o Espírito Santo, ele vem justamente sobre nós. Ele é o Espírito de um novo tempo. E se nós queremos, irmãos, aí na caminhada, se nós queremos um novo tempo na nossa caminhada, na nossa vida de fé, é preciso a gente clamar com frequência o Espírito Santo. É preciso a gente deixar que o Espírito Santo haja em nós. Como foi cantado na música, aqui pedindo o Espírito Santo: move-te em mim. Move-te em mim. É preciso deixar o Espírito Santo se mover. Jesus vai dizer para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E o que Jesus diz que é o nascer de novo? Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. É preciso eu nascer da água e do Espírito realmente. E veja, irmãos, quando que a igreja começou a crescer? A igreja começou a crescer depois que Jesus derramou o Espírito Santo sobre ela, que Jesus e o Pai derramaram. Por quê? Após
Jesus? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo. E o que ocorre após a ressurreição de Jesus? Os discípulos eles estavam meio que se esquivando dos fariseus, dos mestres da lei, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo de que, assim como mataram o mestre, poderiam matar eles. E Jesus vai aparecendo para eles em alguns lugares. Parece primeiramente, a primeira aparição de Jesus é logo após a ressurreição, a Maria Madalena. Aí Jesus aparece no mesmo domingo da ressurreição. Jesus aparece aos discípulos de Emaús à tarde. E Jesus vai aparecendo depois aos demais discípulos ao longo de um período de 40 dias. Aí Jesus vai ter a sua ascensão ao céu, 40 dias após Páscoa. Esses 10 dias entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, os discípulos eles estavam esperando o cumprimento da profecia de Jesus. Que Jesus disse, e até eu vou pegar essa citação. Alguém trouxe a palavra de Deus, a Bíblia aí ou não? Sim? Não? Então tá bom, eu vou pegar a citação. Está no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus subiu aos céus. Eu vou pegar ali Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 1 e 2, e depois do versículo 5 até o 8. Então veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, versículo 1 e 2 diz assim: em minha primeira narração, ó Teófilo, quem escreve os Atos dos Apóstolos, gente, é o apóstolo Lucas. São Lucas que escreve. Qual é a primeira narração que São Lucas fala aqui? É sobre o Evangelho de Lucas, que Lucas escreve para uma pessoa denominada Teófilo. E o nome Teófilo é um nome que tem um significado muito bonito. Tem algum Teófilo de batismo aqui? Sim ou não? Senhor? Significado do nome Teófilo: Theo significa Deus e Filos significa amigo. É o amigo de Deus. Mas aqui, veja como Deus é maravilhoso. O Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos é para todos os teófilos, para todos aqueles que são amigos de Deus. Quem é amigo de Deus aí? Levanta a mão. Opa, aí sim. Então, para você, Teófilo, amigo de Deus, nesse sentido, diz a palavra de Deus, contém toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, veja bem, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram. Gente, o que Jesus falou aos apóstolos foi pela ação do Espírito Santo. E os teólogos comentam isso. Os teólogos eles falam assim que todos os gestos de Jesus foram realizados sob a ação do Espírito Santo. Todos, tanto se nós pegarmos a vida de Jesus, uma coisa que era muito comum na vida de Jesus eram os milagres, as curas. O dom de milagres é um dom carismático que está citado lá em 1 Coríntios 12. O dom de curas é um dom carismático que está citado lá também em 1 Coríntios 12. Ação do Espírito Santo. Falava pela ação do Espírito Santo. Ensinava sob a ação do Espírito Santo. Todos os gestos de Jesus foram realizados pela ação do Espírito Santo, porque aquilo que eu falei no começo da pregação, Jesus Cristo, Ele não é o Pai, Ele não é o Espírito Santo, mas onde Ele está o Espírito, e onde Ele está o Pai. Então Ele ensinava sob a ação do Espírito Santo. E no versículo 5, do versículo 5 até o versículo 8, o Senhor ele vai deixar para nós uma promessa, dizendo assim: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Veja o que Jesus diz aos discípulos:
João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. A Bíblia de Jerusalém, ela traz uma nota, lá no Evangelho de João, sobre esse termo, batizar no Espírito Santo. E a Bíblia de Jerusalém, numa nota que ela traz, a nota do versículo 33 do capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia de Jerusalém traz assim: batizar no Espírito Santo resume toda a missão salvífica de Jesus. Ou seja, em outras palavras, o que a Bíblia está falando, a nota de rodapé da Bíblia, que batizar no Espírito Santo resume a missão da vida de Jesus. Gente, porque Jesus veio para nos salvar? Sim, Jesus veio para nos salvar. Mas a gente consegue chegar à salvação se não for pela ação do Espírito Santo? Não. Não conseguimos. O que nos conduz e o que nos dá força para nós seguirmos na caminhada, para nós conquistarmos o céu, conquistarmos a vida eterna, é a ação do Espírito Santo. Nós precisamos com frequência do auxílio do Espírito Santo. Com frequência. E diz aqui, continuando a palavra de Deus. Eu vou para o versículo 7. Os discípulos perguntam para Jesus, no versículo 6, é porventura agora aqui desrestará o rei de Israel? Aí Jesus diz para eles: não pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. O que eles estão falando? Sobre a questão da vinda definitiva de Jesus, chamada de parousia. É a segunda vinda de Cristo, que acontecerá. Algum dia acontecerá. Graças a Deus, tomara que aconteça o quanto antes. Porque do jeito que estão as coisas, está feio mesmo. E o versículo 8 diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins do mundo. Veja, descerá o Espírito Santo e vos dará força. A força de Deus, o poder de Deus que nós recebemos é pela ação do Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo. Eu, quando comecei na renovação carismática, estou coordenando a renovação carismática aqui na cidade de Prudentópolis, graças a Deus. Também coordeno o Ministério de Música e Artes na Diocese de Guarapuava. Mas, quando eu comecei na renovação carismática, eu comecei a fazer o primeiro seminário, eu não tinha nem ideia para qual serviço da igreja Deus ia me chamar. Não tinha mesmo. E por meio de uma palavra de profecia, que veio por meio de um pregador chamado Jatir Tonini, hoje lá em Cascavel, mas ele que veio pregar os primeiros seminários aqui, ele era coordenador diocesano na época. Ele falou assim: olha, um homem de uma sabedoria espiritual muito grande, ele falou assim: olha, você vai ser pregador e você vai ser músico. Eu não duvidei, porque eu não duvidei daquilo. Mas eu não era nem pregador na época e nem músico. Eu não sabia tocar nada. Cantar pior ainda. Mais afinado que não sei o que. Pregar, eu tinha vergonha, gente, de falar para duas pessoas que estavam na minha frente. E Deus, ele derramou justamente o Espírito Santo nesse sentido, para quê? Para que concedesse a minha graça da pregação, do ensino também, e concedesse também a minha graça de aprender a tocar algum instrumento. E graças a Deus começou com violão, teclado, baixo, guitarra, viola e foi embora. Mas mérito meu isso? Não, mérito do Espírito Santo. Por isso que eu toco na igreja, eu só toco na igreja. Eu já tive muitas propostas para tocar em mundo, em barzinho, nesse lugar. Não vou, não me pega. Por quê, gente? Porque eu recebi esse dom de Deus. Como é que eu vou trair o meu Deus desse jeito? Então, o Espírito Santo, ele derrama a sua graça sobre nós, ele nos capacita. Ele nos capacita para a missão que o Senhor está fazendo. E graças a Deus eu sei que aqui no Taboãozinho, ali no Tijuco, aqui na Ponte Nova, acho que estão nos Patos Velhos também, está surgindo um grupo de oração lá no Rio da Areia.
Lá na Vila das Flores, lá na Vila Beraldo, nós tínhamos aí um grupo de oração, 2 grupos de oração na cidade, aí está aparecendo agora vários grupos de oração. Essa ação é uma ação nossa, humana? Não, gente, essa ação é uma ação divina, é Deus que está fazendo isso. E Deus está com pressa. E vou falar mais uma coisa para vocês não terem medo, vocês que sentem o chamado de Deus a dar continuidade nessa missão da renovação carismática. Nessa missão de anunciar o Evangelho por meio da ação do Espírito Santo, que é aquilo que vocês precisarem da graça de Deus, Deus vai capacitar vocês para fazer aquilo que é preciso. E graças a Deus isso que eu falei não estava no esquema da pregação. Mas aquilo que Deus falar, aquilo que Deus suscitar para vocês, de aparecer grupo de oração aqui, de ter pregação, de ter música, de ter intercessão, todos esses ministérios, o que for preciso, o Senhor vai suscitar, o Senhor vai capacitar, porque Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os seus escolhidos. Deus capacita os seus escolhidos. Portanto, meu irmão, se você sentir no coração esse chamado, você não tenha medo de dizer o teu sim para Deus. Porque, digo para vocês, é o começo da vida eterna. É o começo da vida eterna. Vida eterna não começa depois que a gente morre. Vida eterna começa aqui. Começa com as decisões que eu tomo nessa minha vida terrena. Porque se aqui nessa minha vida terrena eu quero viver perto do Senhor, quando eu morrer, isso só vai ser uma sequência. Eu vou ir para perto do Senhor. Se eu me inclinei mais para o lado de Deus, quando eu morrer eu vou cair do lado de Deus. E tenho que fazer esforço para isso, porque, como diz Jesus, o Espírito ele está preparado, mas a carne é fraca, e nossa luta é contra a carne. E São Paulo vai dizer lá em Romanos, que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E essa promessa do Espírito Santo, meus irmãos, é para nós. E veja, depois que começa a ser derramado o Espírito Santo sobre a igreja, o que acontece, gente? Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles estavam lá 10 dias com medo. 10 dias com medo. Quando Jesus derrama o Espírito Santo, Jesus e o Pai derramam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles começam a anunciar o Evangelho com intrepidez, ou seja, sem medo nenhum, ou seja, tudo fica esclarecido, e eles começam a pregar. São Paulo faz uma pregação maravilhosa, talvez São Pedro, faz uma pregação maravilhosa, talvez que não deu 5 minutos, mas converteu 3.000 pessoas, porque cheio do Espírito Santo. Vocês sabiam que Deus usava tanto o nosso primeiro Papa, São Pedro, que vocês sabiam que Deus realizava milagres até pela sombra de Pedro? Sabiam disso? Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, diz assim: de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Veja, Deus capacitou Pedro. Deus ungiu Pedro, ungiu todos os apóstolos, e vai ungir e capacitar todos aqueles que querem se colocar ao serviço do Senhor e que dizem o sim ao serviço do Senhor. São Paulo, gente, São Paulo curava, não São Paulo, mas a graça de Deus em São Paulo. São Paulo curava por meio de lenço que as pessoas traziam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim, versículo 11 e 12: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de São Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos.
seja, a pessoa vinha com lenço, pegava lá em São Paulo, passava no corpo e levava para o doente. E aquilo ali fazia com que o enfermo fosse curado. Mas por que, gente? Porque São Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus agiu por meio deles. E a igreja começa a crescer. A igreja começa a crescer muito a partir do derramamento do Espírito Santo. E se espalha pelo mundo inteiro. Começa ali pela região da Ásia Menor, vai para a Europa, vai para o norte da África e continua se espalhando. Graças a Deus, no século XV e XVI, veio até nós por meio dos portugueses e espanhóis. Eles trouxeram para nós, né, a fé cristã, a fé católica. Por isso que eu acho que o diabo tem tanta raiva do Brasil, porque a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram aqui nesse solo foi o que? Foi celebrar uma missa, consagrando esse território ao Senhor. Por isso essa raiva, essa fúria do demônio com relação ao nosso país. E por isso que nós vamos mudar o nosso país. De que forma? A partir do momento que nós nos santificarmos. Não acredito que é outro tipo de mudança que tem esse país. É com a nossa santificação que muda a realidade do país. E foi pelo mundo inteiro, né? Foi pelo mundo inteiro. Ou seja, nós vemos hoje em dia quantas pessoas ainda dando a vida pelo Evangelho. Vocês sabiam que nos dias de hoje são os dias que mais morrem cristãos em toda a história? No começo do Evangelho morreram muitos cristãos. Hoje morrem mais, perseguidos principalmente na África e na Ásia, né, por meio das perseguições muçulmanas. Se estima, gente, que só nesse século XXI que nós estamos, já tenha morrido mais de em torno de 1,5 milhão de cristãos mais ou menos no mundo, só no século XXI. E por que, gente? Porque são pessoas que amam a igreja, são pessoas que estão cheias do Espírito Santo, são pessoas que não têm medo de dar a sua vida por Jesus. E hoje vai se cumprir aqui essa promessa do Senhor, do derramamento do Espírito Santo, para aqueles que quiserem. O Espírito Santo, nós podemos pedir o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo, quantas vezes a gente quiser, Deus vai derramar. Lá em Lucas 11, Jesus diz assim: se nós sendo maus muitas vezes, tendo atitudes más, nós damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. É a vontade de Deus derramar sobre nós o Espírito Santo. É a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. E se você quiser hoje, nós receberemos o Espírito Santo e receberemos uma grande quantia do Espírito Santo aqui. Vocês, de vez em quando a gente faz um achocolatado, né, vou fazer uma comparação aqui meio simplesinha. Quando a gente faz um achocolatado, pode ser qualquer um achocolatado, Nescau, Todd, sei lá, Chocomilk, qual outros que tem. Esses aí são os mais conhecidos. Se você pegar, o que é um achocolatado ali? Ele é uma mistura de leite e aquele chocolate ali que você coloca nele. Se você deixar ele muito tempo parado, o que acontece? Aquela parte mais sólida ela começa a ser precipitada no fundo. Você começa a ver novamente o chocolate ali embaixo, né? E o leite um pouco mais escurecido em cima, né? Você começa a ver. Se você pegar uma colher e mexer aquilo ali de novo, né? Ou seja, aquela parte ali ele volta a dar cor ao leite. Gente, é mais ou menos assim, para a gente entender de uma forma simples o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, mas muitas vezes a gente deixa ele precipitar. A gente não dá espaço na nossa vida para ele. E ele fica ali no lugarzinho dele. E algumas vezes é preciso a gente bater de novo. Ou seja, nós precisamos
pedir o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo sobre nós. E é isso que nós vamos fazer essa noite, logo na sequência da pregação. Nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo. Nós vamos rezar pedindo uma infusão do Espírito Santo. Pode ser, gente, que aconteça aqui no nosso meio, algumas coisas são mais comuns de acontecer quando a gente reza pedindo o Espírito Santo. Uma das coisas que é comum de acontecer é a oração em línguas. A pessoa rezar em línguas. O que é a oração em línguas? A oração em línguas é uma oração que eu não entendo, que eu não compreendo. É bíblico a oração em línguas? Está lá em Romanos 8, versículos 26 e 27, em que São Paulo diz assim que nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo mesmo intercede em nós com gemidos inefáveis. Pode ser que a pessoa receba nessa oração que nós vamos fazer o dom de línguas. Pode ser que aconteça aqui a manifestação do Espírito Santo por meio do repouso do Espírito Santo. O que é o repouso no Espírito? O repouso no Espírito Santo a gente fala, ninguém se assuste se acontecer, porque é uma coisa muito simples. Nós estamos rezando pela pessoa, a pessoa ela pode cair. Não é um desmaio, porque a pessoa também, na maior parte das vezes, ela controla o repouso. A pessoa ela pode repousar em pé, porque ela controla, inclusive, se ela quer cair ou não. Ela pode repousar em pé, ela sente como se fosse uma moleza no corpo. De vez em quando, se ela quiser cair, ela cai. E ali o Espírito Santo fica agindo na pessoa. A pessoa pode receber o repouso do Espírito Santo sentado. Pode receber? Pode. Eu conheço um padre uma vez que recebeu o repouso do Espírito Santo sentado. Daí ele estava lá, ficou com o olho fechado, curtindo aquele momento. E era uma missa. Depois da comunhão, ele recebeu o Espírito Santo e foi passando aquele momento da missa e as pessoas pensaram, o padre dormiu, e foram lá e cutucaram o padre. E o padre ficou louco de bravo, ele falou, por que foi me atrapalhar? Ele falou que estava num momento tão gostoso de oração que ele parece que não queria sair dali. Uma experiência do repouso do Espírito Santo. O repouso do Espírito Santo, ele está citado na Bíblia, gente? Não, ele não existe citação na Bíblia do repouso do Espírito. Mas nós sabemos que nem todos os dons, os milagres, as graças do Espírito Santo estão contidos na palavra. Nós temos 3 fontes da nossa fé, que é a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. Inclusive, foi o magistério da igreja que escreveu, que selecionou os livros que estão aqui na Bíblia. A Bíblia ela não caiu do céu de capa e zíper e tudo. Não. Quem selecionou os livros e colocou aqui foram os bispos da igreja. Tá bom? Então, o que acontece, gente? A Bíblia é uma das partes da nossa fonte de fé. O dom do repouso do Espírito Santo, o Padre Robert de Grandes coloca ele como uma parte do dom de cura. E como que será feita essa oração? Eu vou pedir ajuda daqui a pouco para os servos do grupo de oração aqui, das comunidades vizinhas, do Tijuco, da Ponte Nova, para que a gente possa rezar realmente por vocês, por quem quiser receber essa oração. Como que será essa oração? Essa oração será por imposição de mãos. Não é uma oração, meus irmãos, destinada à cura, tá bom? Mas Deus pode realizar cura por meio da oração. É uma oração destinada para a pessoa receber uma efusão do Espírito Santo. Sim, a gente pede para vocês assim, só uma atenção nesse sentido, que aqui na nossa diocese, então, para não gerar assim confusão, então os padres pedem assim que a gente não põe as mãos sobre a cabeça da pessoa, sobre os ombros, porque a imposição de mãos na cabeça é um gesto sacramental. Então os padres pedem para que a gente não faça isso. Então nós, em obediência às instruções que vêm, nós vamos fazer dessa forma. Mas não tenha dúvida que o Espírito Santo, ele muda a tua vida. Vocês já imaginaram, só para encerrar, se Jesus não tivesse derramado o Espírito Santo em Pentecostes? Se Jesus não tivesse derramado o Espírito Santo em Pentecostes,
Será que São Pedro iria sair fazer aquela pregação que deu início à igreja? Festa de aniversário da igreja de Santo Agostinho. Não, ele não sairia, porque ele saiu dali porque ele estava cheio do Espírito. Os discípulos saíram dali e foram em missão porque estavam cheios do Espírito. Meus irmãos, se não tivesse o Espírito Santo, se Jesus não tivesse derramado o Espírito Santo, não existiria igreja. Volto a dizer, se Jesus não tivesse derramado o Espírito Santo, não existiria igreja. E nós não estaríamos aqui hoje. E talvez a gente nunca ia ter ouvido falar de um tal de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo é importante? Ele é a alma da igreja. E a igreja não é só esse templo, essas paredes que estão aqui. Igreja é você, é o teu corpo também. Nós somos templos vivos do Espírito. Quero convidar você, meu irmão, vamos ficar em pé.